meus amigos, eu sou o Marcelo Nunes e este é meu canal oficial youtube.com/Marcelo Nunes Crochê. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber sempre a notificação de novos vídeos. Nesta videoaula, vou ensinar esta linda saia. Vamos aprender? Para esta peça, eu vou precisar de 2 novelos de Euro-Roma Passione. O Euro-Roma Passione, ele vem 400 metros e ele é um fio número 3. Aqui eu vou utilizar a cor chumbo, mas você pode utilizar aí a cor desejada. E vou precisar também de uma tesoura e uma agulha de crochê de 2,5 milímetros. Inicio aqui com o nozinho e faço 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Laço a agulha, retorno na primeira corrente. E aqui eu faço um ponto alto. Ao fazer este ponto alto, eu fiquei aqui com uma alcinha, olha. Aqui está a alcinha de 3 correntes e aqui o ponto alto. Vou repetir o processo, só que agora eu vou fazer com 3 correntinhas. 4 correntinhas foi só para iniciar. 3 correntes, laço a agulha. Agora eu volto aqui, olha, no topo do ponto alto que eu acabei de fazer, eu vou pegar as 2 alcinhas aqui. 1 e 2. Aqui eu faço outro ponto alto. Então, agora eu fiquei aqui com 2 alcinhas, olha. 1 e 2. Vou repetir o processo. 3 correntes. 1, 2, 3. Laço a agulha. Volto aqui pegando as 2 alcinhas do ponto alto anterior. Agora eu tenho aqui 3 alcinhas. 1, 2, 3. Eu vou seguindo desta forma, sempre fazendo 3 correntinhas e um ponto alto aqui, pegando as 2 alcinhas do ponto alto anterior. Até eu ter aqui 60 alcinhas desta daqui. Já tenho 4. 1, 2, 3 e 4. Esta saia, ela vai dar com 60 alcinhas um tamanho P. Caso você queira fazer maior, um tamanho M ou um tamanho G, basta você continuar fazendo as alcinhas até o tamanho desejado. Vai fazendo as alcinhas e mede no quadril. Depois que você chegou no tamanho desejado, você vai fechar da mesma forma que eu vou ensinar a fechar esta daqui e seguir com o mesmo processo. Eu uso aqui estas argolinhas, né, estas alcinhas para iniciar, para não precisar iniciar com o cordão de correntinhas aqui, tá? Finalizando aqui, olha, as 60 alcinhas, então ficou um cordão, olha. Agora eu vou fechar. Aqui, ao fechar, eu vou aqui correr com o dedo, olha, para eu não torcer este cordão. Aí, eu vou lá na primeira alcinha que eu tinha feito, olha, aqui na primeira. E vou fazer um ponto baixíssimo lá no pontinho inicial, olha, bem aqui. Repare que aqui é bom olhar bem, né, para não torcer este cordão. Então, aqui estão as alcinhas de 3 correntinhas, olha. E aqui o ponto alto aqui embaixo. Então, eu tenho que ficar na sequência aqui, ó, a alcinha de 3 correntinhas para cima e o ponto alto aqui embaixo. Cuidado para não torcer assim na hora de fechar, tá? Depois que eu fechei, faço um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha destas 3 iniciais, ó, da primeira alcinha. Coloco a agulha na primeira corrente, faço um ponto baixíssimo.
E dentro da alcinha, olha, aquela alcinha que se formou, aqui dentro eu faço um ponto baixo. Feito isso, eu faço 3 correntes. 1, 2 e 3. Prendo com ponto baixo lá na próxima alça, olha. Lá no próximo motivo, dentro da argolinha, olha. Eu vou trabalhando desta forma. 3 correntes e um ponto baixo lá na próxima argolinha. 3 correntes e um ponto baixo lá na próxima argolinha. Vai fazendo outras argolinhas aqui, olha. Então, eu estou aqui, né? Eu vou contar esse cordão inicial como a primeira carreira, tá? Então, olha, primeira carreira, esta é a segunda carreira de argolinha. Eu vou trabalhando desta forma em todo aqui o cordão até eu chegar aqui no ponto baixo inicial. 3 correntes e um ponto baixo dentro da próxima argolinha. Chegando aqui, olha, lá no ponto baixo inicial, eu vou fechar a carreira não com 3 correntes, vou fechar apenas com um ponto alto, olha. Laço a agulha, venho aqui no ponto baixo inicial, coloco a agulha nas 2 alcinhas de cima dele, desta forma. Aqui eu faço um ponto alto. Olha lá. Desta forma, a agulha, ela já parou no meio da alcinha. Então, eu vou fazer mais uma carreira de alça aqui, então eu já inicio aqui pela alça que eu fechei com ponto alto. Coloco a agulha aqui dentro da alça e faço um ponto baixo. E vou repetir. Agora, eu vou iniciar aqui, então, a terceira carreira de alças. Faço 3 correntes e um ponto baixo lá na próxima alça de 3 correntes, olha, da carreira anterior. 3 correntes e um ponto baixo dentro da alça. Vou fazendo desta forma. 3 correntes e um ponto baixo dentro da alça. 3 correntes e um ponto baixo dentro da alça. A volta toda, até eu chegar aqui no início, que eu vou fechar da mesma forma com um ponto alto. Chegando aqui no final da terceira carreira, vou fechar igualzinho eu fechei a carreira anterior. Laço a agulha, coloco a agulha aqui no ponto baixo inicial, pegando as 2 alcinhas dele, e aqui eu faço um ponto alto. Entro com a agulha aqui dentro da mesma alça que eu fechei, faço um ponto baixo e repito tudo de novo. 3 correntes e um ponto baixo na próxima alça. Eu vou trabalhando desta forma, sempre fazendo alcinhas de 3 correntes e sempre finalizando a carreira com um ponto alto, igual eu finalizei esta e esta anterior, até eu ter aqui 19 carreiras destas alcinhas. Aqui eu já estou na 1, 2, 3, iniciando a quarta. Então, eu trabalho até ter 19 carreiras. Feito aqui, então, as 19 carreiras, ficou desse jeitinho, olha. Aí, para finalizar, aqui eu vou finalizar com o ponto alto também, do mesmo jeito que eu finalizei as outras carreiras. Fechado, então, a carreira, entro com a agulha aqui dentro da mesma alça, faço um ponto baixo e 2 correntes, 1 e 2. Retorno com a agulha no ponto baixo e pego as 2 alcinhas do ponto, esta e esta. Faço outro ponto baixo. Aqui se formou um picô. O picô pode se fazer com 3 correntes e com 2. Aqui eu estou fazendo com 2. Faço 2 correntes novamente e vou fazer outro picô em seguida deste. Retorno com a agulha no ponto baixo anterior, olha, pegando as 2 alcinhas.
aqui no ponto baixo do picô anterior. E faço outro ponto baixo, fazendo outro picô. Olha como que ficou. Um picô em seguida do outro. Aí eu venho aqui dentro da mesma alça da primeira, onde eu iniciei, olha, e faço um ponto baixo. Ficando deste jeitinho. Feito isso, vou com a agulha na próxima alça, olha, na alça seguinte, vou repetir este motivo de picô duplo. Faço um ponto baixo dentro da alça, duas correntes, uma e duas, retorno aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo, fazendo um picô. Faço duas correntes novamente, retorno aqui, olha, no ponto baixo que eu fiz, e faço outro ponto baixo, fazendo outro picô. Então, eu já tenho os dois picôs. E faço um ponto baixo dentro da mesma alça. Então, na mesma alça que inicia o picô duplo, finaliza ele também. Olha como está ficando. Eu vou repetir este processo em todas as alcinhas. Fazer mais uma vez. Um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo, aqui no ponto baixo, duas correntes e retorna com um ponto baixo no ponto baixo, feito anterior. E prendo com ponto baixo dentro da mesma alça. Vai ficando desta forma. Repita este processo a volta toda até chegar aqui no ponto inicial. Finalizando aqui a carreira dos picôs, olha que gracinha que ficou. Aí, olha, aqui estou no último, então eu faço ponto baixo, já fiz o picô duplo, agora eu faço ponto baixo aqui dentro da mesma alça. Faço aqui um ponto baixíssimo naquele primeiro ponto baixo, olha, quando eu iniciei o picô. Só para finalizar aqui a carreira. Pronto. Agora eu vou com a agulha, olha, estou com a agulha aqui, venho com a agulha aqui por trás do picô, entro com a agulha aqui por baixo dos dois picôs. Olha, tem um espacinho aqui embaixo dele, ó. Olha lá. Entro com a agulha aqui, passo a agulha aqui dentro da alcinha de baixo. E lá atrás eu vou fazer um ponto baixo, olha. Aí eu faço 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Vou lá no próximo picô. Vou repetir o mesmo processo, olha. Entro com a agulha aqui embaixo dos dois picôs. Repara, deixa eu abrir aqui para ver melhor, olha. Eu tenho aqui o espacinho dos dois picôs. Tenho aqui uma alcinha aqui separando e outro espaço aqui embaixo. Tenho 2 espaços, olha. Então, eu entro primeiro com a agulha no espacinho de cima, que está embaixo dos dois picôs, e saio com a agulha no espacinho de baixo, e lá atrás eu faço o ponto baixo. Eu vou repetindo esse processo a volta toda, fazendo 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4, vou no próximo picô. Repito o mesmo processo. Trabalho assim até chegar aqui na alcinha inicial. Finalizando a carreira, aqui está a alça de 4 correntes, a alça inicial. Faço uma corrente e fecho com um ponto alto aqui no ponto baixo inicial. Entro com a agulha aqui dentro da mesma alça que eu fechei, faço um ponto baixo e 2 correntes. Venho aqui na próxima alça, olha, faço 3 pontos altos dentro desta alça. 1, 2, 3. Laço a agulha, vou direto na próxima alça e faço mais 3 pontos altos na alça seguinte. 1, 2, 3. Esta carreira eu vou trabalhando desta forma, fazendo 3 pontos altos em cada alça. 1, 2 e 3. E vou para a seguinte. 1,
2 e 3, até eu chegar aqui na alça inicial. Finalizando aqui a carreira, aqui na alcinha inicial, eu já tinha feito um ponto baixo e 2 correntes. Então, eu faço mais 2 pontos altos aqui na mesma alça inicial, totalizando os 3 pontos, olha. E fecho com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha das 2 que eu fiz para iniciar. Aí, ficou o bloquinho de 3 pontos. Feito isso, eu venho aqui, olha, faço só uma correntinha e venho no mesmo lugar que eu fechei com ponto baixíssimo e faço um ponto baixo. E no primeiro ponto aqui do próximo bloquinho, eu faço um ponto baixo, pegando nas 2 alcinhas em cima do ponto. Então, eu fiquei aqui com 2 pontos baixos, um em seguida do outro. Aí, eu faço 2 correntes. 1, 2. Estou nesse bloquinho, olha. Pulo um ponto e no próximo ponto faço um ponto baixo. Agora, eu vou repetir o processo. Vou no próximo bloquinho, no primeiro ponto, faço um baixo. 2 correntes, pulo um ponto, vou no último ponto desse bloquinho e faço um baixo. Então, eu fiquei com uma argolinha de 2 correntes aqui em cima do bloquinho de 3 pontos, olha. Com um ponto baixo no primeiro ponto e um ponto baixo no último. E repito o processo novamente. Um ponto baixo no primeiro ponto do próximo bloquinho, 2 correntes, pulo um ponto, faço um ponto baixo. Um ponto baixo no primeiro ponto do próximo bloquinho, 2 correntes, pulo um ponto, faço um ponto baixo. Trabalho desta forma a volta toda, até chegar aqui no ponto baixo inicial. Finalizando aqui a carreira, para fechar, eu laço a agulha e faço um meio ponto alto aqui no ponto baixo inicial. Coloco a agulha dentro aqui da mesma alça, faço um ponto baixo e 2 correntes. E vou repetir aqui a carreira dos bloquinhos de 3 pontos altos. Eu vou fazer 3 pontos altos dentro de cada alcinha desta de 2 correntes. Então, eu vou para a próxima alça, olha. Aqui eu já entro com um ponto alto. 3. 1, 2 e 3. E vou para a próxima alça direto. 3 pontos altos. Trabalho desta forma, fazendo 3 pontos altos em cada alcinha, até chegar aqui na alça inicial. Finalizando a carreira, aqui na alça inicial eu já tenho um ponto, então eu faço mais 2 pontos aqui dentro. 1 e 2. E fecho com ponto baixíssimo na segunda correntinha, que eu tinha feito um ponto baixo e 2 correntes. Fechando aqui em cima. Vou repetir agora de novo aquelas alcinhas de 2 correntes. Eu só vou fazer o início quando for repetição, que é para não ter dúvida, tá? Mas é igual essa carreira de alcinhas aqui que eu tinha feito antes. Então, eu coloco a agulha aqui, olha, no mesmo lugar que eu fechei com... Faço só uma correntinha, coloco a agulha no mesmo lugar que eu fechei com um ponto baixíssimo e faço um ponto baixo. E mais um ponto baixo no próximo ponto. Então, ficaram 2 pontos baixos, um em seguida do outro. Faço as 2 correntes, pulo um ponto. E faço mais 2 pontos baixos, um em cada ponto. 1 e 2. 2 correntes, pulo um ponto e faço 2 pontos baixos, um em cada ponto. 1 e 2. 2 correntes, pulo um ponto e faço 2 pontos baixos, um em cada ponto. 1 e 2. Sigo desta forma até chegar aqui no ponto baixo inicial. Finalizando a carreira, laço a agulha e para fechar eu faço um meio ponto alto aqui no ponto baixo inicial, no primeiro ponto baixo daqueles 2 que eu iniciei.
Coloco a agulha dentro da mesma alça que eu fechei, faço um ponto baixo e 2 correntinhas. Eu vou repetir aqui agora os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou para a próxima alça e faço os 3 pontos altos. Trabalho 3 pontos altos dentro de cada alça, até eu chegar aqui na alça inicial. Finalizando a carreira, venho aqui na alça inicial, faço os 2 pontos altos e fecho com o ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha das 2 iniciais. Vou repetir novamente aqui as alcinhas de 2 correntinhas. Então, faço uma corrente, entro com a agulha no mesmo lugar que eu fechei, faço um ponto baixo e no próximo ponto, no ponto seguinte, outro ponto baixo, ficando com 2 pontos baixos, um em seguida do outro. Faço as 2 correntes, pulo um ponto e faço 2 pontos baixos, um em cada ponto. Pulo um e no próximo faço um baixo e no seguinte mais um. 2 correntes, pulo um ponto, no próximo faço um ponto baixo e no seguinte mais um. Sigo este processo a volta toda até chegar aqui no ponto baixo inicial. Finalizando aqui a carreira, para fechar eu faço um meio ponto alto aqui no ponto baixo inicial. E faço um ponto baixo aqui dentro da mesma alça. Olha só, agora eu só vou colocar um marcador aqui, porque eu vou repetir estas 3 carreiras aqui com os bloquinhos de 3 pontos altos, depois as alcinhas de 2 correntes, por mais outras, né, carreiras aí. Então, só para facilitar na hora que eu for repetir, aqui, olha, depois desta carreira dos picôs duplos, repare que tem uma alcinha de 4 correntes aqui embaixo, ó. Então, eu só vou colocar o marcador aqui, olha, no ponto baixo da alcinha de 4 correntes, e vou colocar um marcador também aqui nessa carreira que eu acabei de fazer, das alcinhas de 2 correntes, vou colocar um marcador aqui no ponto baixo, ó. Qualquer um, tá? É só para identificar o começo e o final aqui destas 3 carreiras dos bloquinhos. Depois de marcado, então, fiz o ponto baixo aqui dentro da alcinha, faço 2 correntes, 1 e 2. Dentro desta mesma alça, eu faço 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Tiro a agulha daqui, vou fazer um ponto pipoca. Coloco a agulha lá na segunda correntinha das 2 que eu fiz para iniciar. Coloco a agulha na laçadinha onde eu tinha tirado. Ajusto e puxo. Depois que eu puxei, aqui eu faço, olha, 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Laço a agulha, vou lá na próxima alcinha. Aqui eu vou fazer 5 pontos altos, já entro com o ponto alto direto. Vou fazer outro ponto pipoca. 1, 2, 3, 4 e 5. Tiro a agulha, coloco a agulha aqui no topo do primeiro ponto alto, pego aqui a alcinha de onde eu tirei a agulha, ajusto e puxo. Depois que eu puxei, repito novamente o mesmo processo. 1, 2, 3, 4 pontos, 4 correntinhas. Que aqui, na verdade, ficou 1 para prender e mais 3, tá? Totalizando 4. Laço a agulha e vou na próxima alça e repito novamente o ponto pipoca. Então, eu vou trabalhando desta forma a volta toda, até chegar aqui na pipoca inicial.
Finalizando aqui a carreira, fiz aqui as 4 correntinhas, né? Os 4 pontinhos. E faço um ponto baixíssimo aqui atrás da primeira pipoca. Finalizando a carreira. Agora, nesta próxima carreira, eu vou repetir os picôs duplos. Olha, esses picôs duplos, esse babadinho que fica aqui, eu vou repetir em vários pontos aqui da peça, tá? Ele é só repetição, é a mesma quantidade de pontos. Então, eu só vou iniciar aqui, para não ter dúvida. E quando eu chegar nas próximas carreiras, que vai ter este mesmo processo, então eu só vou mencionar as carreiras de picôs. Então, olha, eu entro com a agulha agora aqui dentro da primeira alça de 4 correntes aqui, essa alça de separação. Aqui eu faço um ponto baixo, um picô. Lembrando que aqui eu estou fazendo com 2 correntes, mas se você também quiser que fique um babadinho um pouquinho maior, né? Aqui pode fazer o picô com 3 correntinhas. Deixa eu voltar aqui que eu não falei aqui como é que eu fiz. Um ponto baixo aqui dentro da alça, 2 correntes e retorno aqui pegando as 2 alcinhas e fazendo aqui um ponto baixo. Ficou um picô com 2 correntes. 2 correntes, retorno novamente, olha, pegando as 2 alcinhas anterior e faço um ponto baixo. Ficou então um picô duplo. E prendo com ponto baixo na mesma alça, igual eu fiz anteriormente. Vou na próxima alça direto, entro com ponto baixo, faço 2 correntinhas, um ponto baixo, pegando as 2 alcinhas do ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo, pegando as 2 alcinhas aqui anterior, ficou o picô duplo e prendo com ponto baixo na mesma alça. Repita este processo a volta toda, até chegar aqui no ponto baixo inicial. Finalizando aqui a carreira do picô duplo. Olha, fiz aqui o picô duplo na última alça, prendi com ponto baixo. Agora eu faço um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo inicial. Agora, olha, eu vou repetir esta carreira aqui, estas, né, carreiras aonde eu coloquei o marcador. Repare que aqui eu coloquei o marcador na carreira das alcinhas de 4 correntes, ó. Depois eu tenho a carreira dos bloquinhos de 3 pontos altos. Depois a carreira das alcinhas de 2 correntes, onde eu fiz as 2 correntinhas, pulei um ponto, fiz 2 pontos baixos. 2 correntinhas, pulei um ponto, 2 pontos baixos. Aí eu fiz a outra carreira de 3 pontos altos, do bloquinho de 3 pontos altos, a outra carreira de alcinhas de 2 correntes, carreiras de 3 pontos, bloquinhos de 3 pontos altos e carreira das alcinhas de 2 correntes. Então, daqui onde eu coloquei o marcador, até aqui onde ele está, onde ele finalizou, né, na carreira, eu vou repetir essas carreiras novamente, igualzinho. Então, para não ter dúvidas, só que no início, deixa eu ver onde eu parei aqui, aqui. Fiz aqui o ponto baixíssimo. Agora eu entro com a agulha naquela alcinha de trás, olha, entro aqui por baixo do picô e saio aqui nessa outra alça, na alça de baixo, e faço o ponto baixo aqui atrás. E faço as 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, e prendo com ponto baixo lá no próximo motivo, olha, do picô. 4 correntes, e prendo lá no próximo motivo, olha. Trabalho desta forma a volta toda até chegar aqui no ponto baixo inicial. Finalizando a carreira, para fechar, faço uma corrente e um ponto alto aqui no ponto baixo inicial. Entro com a agulha dentro do mesmo espaço, aqui onde eu fechei com ponto alto, faço um baixo, 2 correntes, totalizando um ponto. Vou aqui na próxima alça e vou fazer os bloquinhos de 3 pontos altos. 3 pontos altos,
direto para a próxima alça, mais 3 pontos altos. Trabalho desta forma até chegar aqui na alcinha inicial. Finalizando a carreira, venho aqui na alça inicial, faço mais 2 pontos altos, que é para completar 3 com o ponto inicial. E fecho com um ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas que eu fiz para iniciar. Entro aqui no mesmo, faço uma corrente, entro no mesmo espaço onde eu fiz o baixíssimo, faço um baixo. E no próximo ponto, outro ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer as alcinhas de 2 correntes. 2 correntes, pulo um ponto e 2 baixos, um em cada ponto. 1 e 2. 2 correntes, pulo um ponto e faço 2 pontos baixos, um em cada ponto. 1 e 2. E sigo desta forma até eu chegar no ponto baixo inicial. Chegando aqui no final da carreira, para fechar eu faço um meio ponto alto. Fiz o ponto baixo e faço um meio ponto alto aqui no ponto baixo inicial. Um ponto baixo dentro da mesma alça que eu fechei, faço as 2 correntinhas e repito novamente os bloquinhos de 3 pontos altos. 3 pontos altos dentro de cada alça. Até chegar na alça inicial. Finalizando a carreira, faço aqui mais 2 pontos altos dentro da alça inicial e fecho com ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas que eu fiz para iniciar. Faço uma corrente, um ponto baixo no mesmo lugar que eu fiz o baixíssimo e mais um ponto baixo no ponto seguinte, tendo os 2 pontos baixos, um em cada ponto. Vou fazer aqui as alcinhas de 2 correntes novamente. 2 correntes, pulo um ponto e faço 2 baixos, um em cada ponto. 1 e 2. 2 correntes, pulo um ponto e faço 2 pontos baixos, um em cada ponto. Sigo desta forma a volta toda até chegar aqui no ponto baixo inicial. Finalizando a carreira, eu fecho aqui com meio ponto alto no ponto baixo inicial. Faço um ponto baixo dentro da alça que eu finalizei, 2 correntes, e agora eu vou repetir novamente dentro das alcinhas os bloquinhos de 3 pontos altos, e depois dessa carreira de bloquinho de 3 pontos altos, vou fazer mais uma carreira das alcinhas de 2 correntes. Então, eu vou fazer estas 2 carreiras e já volto. Finalizando a carreira, aqui das alcinhas, então, fiz aqui a carreira de bloquinhos de pontos altos, 3 pontos altos que estava faltando. E aqui finalizando a carreira das alcinhas de 2 correntes. Eu fecho com meio ponto alto. E faço um ponto baixo aqui dentro da mesma alça. Só para mostrar aqui, olha, para não ter dúvidas, depois quando eu for repetir novamente esta carreira. Então, aqui onde eu tinha marcado com o marcador, aqui da carreira das alcinhas de 4 correntes, até lá na última carreira da alcinha de 2 correntes, eu repeti aqui, olha. Então, não dá para ter dúvida, né? Quando eu falar repetir, aqui as 3 carreiras de bloquinho de 3 pontos altos intercalados com as alcinhas de 2 correntes. Feito isso, então, agora eu vou trabalhar um outro ponto aqui nas alcinhas de 2 correntes. Fiz o ponto baixo aqui dentro da alça, faço 2 correntes. E um ponto alto aqui dentro da mesma alça. Feito o ponto alto, fiquei com um espacinho aqui, olha, entre a corrente e o ponto alto. Esta argolinha. Faço 2 correntes. Dentro desta argolinha, que ficou entre a corrente e o ponto alto, aqui eu coloco 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4, ficando desse jeitinho, olha.
Feito isso, eu vou na próxima alça, olha, lá na próxima alça de 2 correntinhas. Faço um ponto baixo dentro da alça e vou repetir o processo. 2 correntes, um ponto alto dentro da mesma alça. Aonde eu fiquei com a outra argolinha, olha, outro espacinho. Faço 2 correntes e encho esse espacinho com 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. E faço um ponto baixo na alça seguinte. E repito o processo novamente. 2 correntes, um ponto alto na mesma alça. 2 correntes e encho o espaço com 4 pontos altos. Siga esse processo a volta toda até chegar aqui na alça inicial. Finalizando aqui o último motivo, aí eu vou lá na primeira alcinha, olha, onde eu fiz o primeiro motivo, naquela alcinha de base, aqui eu faço um ponto baixo. Agora eu vou caminhar aqui no primeiro motivo, aqui na lateral, olha, nas correntinhas aqui da lateral, subindo até chegar aqui em cima. Então, eu tenho 2 correntinhas aqui, faço 2 pontos baixíssimos, um em cada corrente. 1 e 2. Aqui em cima tenho mais 2 correntinhas, então eu faço mais 2 pontos baixíssimos. 1 e 2. Ah lá, cheguei até em cima. Agora, repare que aqui eu tenho um espacinho, olha, entre as 2 correntinhas que eu tinha feito para subir e o ponto alto. Dentro desse espaço, eu faço um ponto baixo. E faço 3 correntes. 1, 2, 3. Vou lá no próximo motivo, olha o espacinho aqui, olha, entre as 2 correntinhas e o ponto alto. Faço um baixo aqui dentro. 3 correntes e um ponto baixo lá no próximo espacinho, olha, do próximo motivo. Então, aqui vai ficando as alcinhas de 3 correntes, olha. E repito o processo. 3 correntes, vou lá no próximo motivo, aqui no espacinho, olha, faço um ponto baixo. Trabalho desta forma a volta toda, até eu chegar aqui no ponto baixo inicial. Finalizando aqui a carreira, fiz as 3 correntinhas. Agora, eu faço um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo inicial. Nesta próxima carreira, agora eu vou repetir esta dos picôs duplos, tá? O babadinho. Um ponto baixo dentro da primeira alça, 2 correntes e um picô. Outro picô em seguida. E um baixo na mesma alça. Vou para a próxima alça e repito tudo de novo. Faço isso até chegar aqui no ponto baixo inicial. Finalizando aqui a carreira, terminei aqui o último picô duplo. E faço um ponto baixíssimo aqui no picô inicial. Agora, eu vou fazer aqui atrás dos picôs a mesma coisa que eu fiz atrás das carreiras dos picôs anteriormente. Olha, as alcinhas de 4 correntes. Entro aqui por trás do picô e só vou repetir o que eu já fiz. 4 correntes e um ponto baixo no próximo espaço, olha. Então, eu repito desta forma, fazendo as alcinhas de 4 correntes aqui atrás, até chegar aqui no ponto baixo inicial. Finalizando aqui a carreira, faço para fechar uma corrente e um ponto alto aqui no ponto baixo inicial. Entro com a agulha aqui dentro da mesma alça, faço um ponto baixo e 2 correntinhas. Agora, eu vou repetir as carreiras de bloquinho de 3 pontos altos, igual aqui onde está o marcador, olha. Aqui estão as alcinhas de 4 correntes, que eu acabei de fazer aqui. E vem aqui as carreiras de bloquinho de 3 pontos altos e carreira de alcinha. 3 pontos altos, carreira de alcinha de 2 correntes. Carreira de 3 pontos altos e carreira de alcinha de 2 correntes.
o mesmo que está aqui onde eu marquei, foi onde eu repeti aqui, olha. Agora, eu vou repetir mais uma vez estas 3 carreiras, intercalado com as alcinhas, aqui nas alcinhas e 4 correntes, iniciando aqui. Então, aqui eu já fiz as 2 correntinhas iniciais, e vou para a próxima alça e já faço os 3 pontos altos em cada alça. Vou fazer aqui as carreiras, as 3 carreiras, e já volto para mostrar. Finalizando, então, aqui, olha, fiz as 3 carreiras com os bloquinhos de 3 pontos altos intercaladas, né, uma carreira com a outra, com as alcinhas de 2 correntes. Aí, eu finalizo a carreira aqui com meio ponto alto. E faço um ponto baixo aqui dentro para prender. Agora, olha só. Eu vou repetir aqui, agora vai ser só repetição, tá? Deixa eu virar aqui do outro jeito para entender melhor. Aqui eu terminei com as alcinhas de 2 correntinhas, ó. Que eu vou fazer o outro ponto aqui. Aqui eu vou repetir o ponto pipoca. Olha, este ponto aqui. Então, daqui do ponto pipoca, eu vou repetir mais uma vez, mais este processo aqui, olha, estou mostrando com o dedo. Eu vou fazer o ponto pipoca, que está aqui nas alcinhas de 2 correntinhas. Vou trabalhar a volta toda e vou repetir daqui para baixo mais uma vez. Depois do pipoca vem a carreira com babadinho de picô. Depois mais 3 carreiras. Deixa eu fazer assim para ver se fica melhor. Ficou melhor assim, olha. Então, eu vou fazer a pipoca aqui na alcinha das 2 correntes. Depois da pipoca, vem a carreira com babadinho de picô. Depois vem a alcinha de 4 correntes embaixo. Tudo repetição. Vou fazer mais 3 carreiras com um bloquinho de 3 pontos altos, intercalado com a alcinha de 2 correntes. Depois, eu vou fazer este outro motivo aqui, olha, com os lequinhos deitados. Depois, outra carreira com os picôs, a carreira com a alcinha de 4 correntes. E depois, mais 3 carreiras com os bloquinhos de 3 pontos altos, intercalado com as alcinhas de 2 correntes. Esta saia, você pode fazer ela do tamanho, né, da altura, do tamanho aí que quiser, né, o comprimento que quiser. Mas eu vou repetir só mais esse tanto aqui. Então, eu só vou colocar o marcador, olha, aqui na pipoca, que é onde eu vou começar lá na carreira de baixo agora, na alcinha de 2 correntes, até aqui na alcinha de na carreira da alcinha de 2 correntes, desta forma, tá? Então, eu vou fazer agora estas carreiras todas, que é só repetição, e já volto para mostrar. Finalizando, então, aqui a carreira, estou na alcinha aqui das 2 correntinhas e fecho com meio ponto alto aqui no ponto baixo inicial. Aí, eu entro com a agulha aqui dentro do mesmo espaço e faço um ponto baixo. Deixa eu só mostrar aqui, então, a quantidade das carreiras que eu fiz a repetição. Então, eu tinha parado aqui, olha, nessa carreira, né, com a penúltima carreira aqui com os bloquinhos de 3 pontos altos. E depois eu fiz aqui a carreira com as alcinhas de 2 correntes. Aí, eu fiz a marcação aqui em cima, lá no ponto pipoca, que eu ia repetir todas essas carreiras do ponto pipoca para baixo, até chegar aqui na alcinha de 2 correntes. Então, eu fiz aqui a repetição, olha. Aqui está o ponto pipoca, carreira com os picôs, 3 carreiras com os bloquinhos de 3 pontos altos, intercalado com as 2 correntes, aquela carreira aqui dos lequinhos deitados, olha. Os picôs também, e mais 3 carreiras aqui com os bloquinhos de 3 pontos altos.
intercalado com as alcinhas de 2 correntes e finalizei aqui com a alcinha de 2 correntes. E agora eu vou fazer um acabamento aqui na sainha. Então, eu fiz o ponto baixo aqui dentro do espaço onde eu fechei. Faço 2 correntes. 1 e 2. Eu vou na próxima alcinha aqui de 2 correntes, olha. Aqui eu faço um ponto baixo, um picô com 2 correntes. Só um agora, tá? Não é o picô duplo. E um ponto baixo no mesmo espaço, desta forma. Faço 2 correntes, vou na próxima alça de 2 correntes. Faço um ponto baixo, 2 correntes e um picô. E um ponto baixo na mesma alça. 2 correntes, vou na próxima alça e repito o processo. Trabalho desta forma a volta toda, fazendo um picô dentro de cada alça de 2 correntes, com 2 correntinhas de separação, até chegar aqui no ponto baixo inicial. Finalizando aqui a carreira, fiz as 2 correntinhas, faço um ponto baixo aqui na alça inicial, um picô e um baixíssimo aqui no ponto baixo inicial. Ficando desta forma. Feito aqui o ponto baixíssimo, agora eu entro com a agulha aqui dentro da alça de 2 correntes, faço um ponto baixo e 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na quinta eu seguro com o dedo, olha. 5, 6, 7 e 8. Laço a agulha. Volto aqui na quinta corrente, onde eu tinha segurado. Coloco a agulha e vou fazer um ponto alto aqui, olha, incompleto. Laço, tiro só 2 alcinhas. E deixo outra alça na agulha. Vou repetir o ponto alto incompleto aqui na mesma corrente por mais 3 vezes. 1, 2 e 3. Ficando, então, com 4 pontos altos incompletos aqui na quinta corrente. E na agulha eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 laçadas. Laço, tiro todas as laçadinhas e prendo. Depois que eu prendi, eu faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Agora, eu vou lá no mesmo lugar que eu fiz os pontos altos, olha, na mesma corrente, e faço aqui um ponto baixíssimo. Ficando aqui deste jeitinho, olha. Feito isso, eu faço 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Aí, eu vou lá na próxima alcinha de 2 correntes, olha. Aqui foi onde eu iniciei, aqui eu tenho o picô e aqui a outra alça. Faço aqui um ponto baixo e repito novamente esse mesmo processo aqui. Fazendo 1, 2, 3, 4, 5, seguro, 6, 7, 8. Laço a agulha, volto na quinta corrente. Aqui, olha, na quinta contando de baixo para cima, né? Onde eu segurei. Coloco a agulha e faço os 4 pontos altos incompleto aqui. Aquela hora eu fiz só mais 3, que eu já tinha feito 1. 2, 3 e 4. Ficaram 5 laçadas na agulha. Laço, tiro todas, prendo. E faço 3 correntes. 1, 2, 3. Retorno lá no mesmo lugar que eu fiz os pontos altos e faço um ponto baixíssimo. E 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. E vou lá na próxima alcinha de 2 correntes, olha.
faço um ponto baixo. Trabalho desta forma aqui, a volta toda vai ficando desta forma aqui embaixo, ó, até eu chegar aqui no ponto baixo inicial. Chegando aqui no final da carreira e terminando o último motivo, faço um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo inicial. Corto aqui o fio. Vou fazer o arremate. Vou passar a sobrinha aqui por dentro da argolinha, ó. Puxo. Aí, aqui no avesso, eu venho caminhando com esta sobra aqui pelos pontos, passando a agulha aqui por dentro dos pontos. Vou passar aqui no primeiro, vou abrir o fio aqui em duas partes, vou fazer o mesmo arremate que eu faço todas as peças. Passo apenas uma parte que eu abri dentro de qualquer ponto. E aqui eu dou 3 nozinhos. 1, 2 e 3. Junto os dois novamente. Passo por mais uns pontinhos aqui, 3 ou 4 pontinhos, e faço outro nozinho da mesma forma. Depois de feito aqui o segundo nó, esse eu posso cortar rente, que eu já tenho o primeiro nó lá na frente. E aqui está arrematado. Agora eu tenho aqui a parte de cima, lá onde eu iniciei. Aqui, olha. Aqui eu vou fazer 2 carreiras em pontos baixos, aqui na parte de cima. Então, eu vou retornar aqui com o fio. Aqui, olha, na parte de cima, onde foi feito as alcinhas, as argolinhas. Então, eu tenho aqui, olha, lá na primeira carreira, esses espacinhos. Eu vou amarrar o fio dentro de qualquer espacinho desse. Faço aqui 2 nozinhos. Deixo a sobrinha para cá que eu trabalho em cima dela para esconder. Entro com a agulha aqui dentro do espaço. Prendi aqui o fio. Vou fazer aqui, olha, 2 pontos baixos aqui dentro. 1 e 2. Agora, olha, entre uma alcinha e outra, entre uma argolinha e outra, eu tenho um espacinho aqui, olha, bem pequenininho, mas eu tenho, olha. Aqui foi a argolinha que eu fiz os 2 pontos baixos, onde eu estou aqui mostrando com o dedo é a outra. Entre uma e outra, eu tenho um espacinho bem aqui no meio. Aqui no meio, eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou na próxima argolinha, faço 2 baixos. 1 e 2. E aqui no espacinho, olha, antes da outra argolinha, olha aí, faço um ponto baixo. Então, eu vou trabalhando desta forma, fazendo 2 pontos baixos dentro do espaço e um aqui antes da outra argolinha, neste espacinho pequenininho. 2 dentro da argolinha maior e um aqui na argolinha menor, até chegar aqui no ponto baixo inicial. Chegando aqui no final da carreira, faço um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo inicial. Faço uma correntinha e continuo mais uma carreira apenas em pontos baixos. Venho aqui no ponto seguinte e começo a fazer o ponto baixo. Um ponto baixo em cada ponto. Pegando as 2 alcinhas agora do ponto baixo aqui da carreira anterior. Finalizando aqui a carreira, faço o último ponto baixo aqui onde eu tinha fechado com o ponto baixíssimo e faço um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo inicial.
Ficou desta forma aqui a partinha de cima, ó. Corto aqui o fio e faço o mesmo arremate que eu fiz lá na parte de baixo. Venho passando o fio aqui na parte de trás, abro o fio ao meio, dou os 3 nozinhos, passo mais um pouco e dou o segundo nó, igual eu fiz o arremate anterior. E esta saia, ela fica com esses vazadinhos, olha. Aqui também, deixa eu colocar a mão por baixo aqui pra ver melhor, olha lá. Então, ela fica com esses vazados, né? Pra usar pra praia, aí fica bem legal, desta forma. Ou, caso você queira forrar também, vai ficar super linda. Só levar numa costureira aí pra colocar um forro, tá? Ou, se você sabe forrar também, né? Fica bem legal. Então, eu vou fazer o arrematezinho ali e já volto pra mostrar aqui a medida da parte de cima. Ficando com a parte de cima, aqui deste jeitinho, olha. Se você quiser fazer mais carreiras e pontos baixos aí, também não tem problema, tá? Repare que aqui, olha, embaixo dessas duas carreiras que eu fiz em pontos baixos, ficaram esses espacinhos, olha. Aqui você pode passar um cordãozinho para ajustar a sua saia aí na cintura, tá? Vou dar uma sugestão aqui de um cordãozinho bem legal para você colocar. Esse cordãozinho fica bem fininho e nem aparece, tá? Que está com o cordão ali para ajustar. Com o mesmo fio, olha, eu faço aqui o nozinho, só que eu não puxo esse nozinho, olha, tá? Eu não aperto ele. E uma correntinha. Então, eu volto agora com a agulha no nozinho. Olha, aqui, ó. Aqui eu vou só fazer um ponto baixíssimo. Pego o fio e passo dentro das duas alcinhas. Pronto. O nozinho aqui ficou meio largo, tá vendo? Mas depois eu vou puxar ele vai ajustar. Aí eu retorno com a agulha. Aqui, olha, no pontinho anterior, pegando uma alcinha dele. Aqui, olha. Pego o fio e faço um baixíssimo, olha. E vou sempre retornando com a agulha no pontinho anterior, pegando uma alcinha aqui do ponto, olha. Pego o fio e faço um baixíssimo. E novamente, retorno, pego o fio e faço um baixíssimo. Vou fazendo só esse processo. Retorno e faço um baixíssimo. Retorno e faço um baixíssimo. Chegando no tamanho desejado, você puxa aqui, o nozinho fica pequenininho, olha. Ele vai ficando um cordãozinho de correntes, só que diferente. Olha aí que lindo que fica. Olha. Então, fica bem legal para você passar ali naqueles espacinhos para dar uma ajustada, tá? Esse aqui você faz o tamanho desejado, tá? Aqui na parte de cima, olha, deixa eu medir aqui. Ficou com 38 centímetros. E a altura, você pode fazer aí também na altura desejada, tá? Continuar as carreiras, fazer maior. Ficou com 42 centímetros, ok? Eu espero que você tenha gostado deste passo a passo. Se gostou, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever aí no meu canal oficial Marcelo Nunes Crochê e ativar o sininho para sempre receber notificações de novos vídeos. Um grande beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!